Estou de volta, reiniciando a nossa sequência. Trabalhando, vimos a parte de equações e inequações. Hoje nós vamos começar a parte de sequências, que é a parte de PA e depois a parte de PG. Então vamos com calma. Primeiro, vamos ver um pouquinho de teoria, o que é uma progressão aritmética, certo? Então, veja aqui, definição. É toda a sequência numérica onde cada termo, toda a sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior mais uma constante, chamada de razão da progressão. Vamos ver mais ou menos o que é isso. Exemplo, olha aqui. Se eu imaginar, certo? Se eu imaginar os números, imaginar o número 1, vou imaginar o número 3, eu vou imaginar o número 5, você já tem ideia quem é o próximo, certo? Que é exatamente quem? 7. Então, eu tenho aqui uma progressão aritmética, certo? Eu tenho uma progressão aritmética. Nessa progressão aritmética, o que nós chamamos de razão é a diferença entre dois termos quaisquer, a partir do segundo. Pode ser 3 menos 1, eu posso fazer 3 menos 1. Também pode ser 5 menos 3, observem. Também pode ser quem? 7 menos 5. 7 menos 5. Em qualquer caso, isso aqui dá igual a 2. Se por acaso ela não tiver uma reticência aqui, a gente diz que trata-se de uma progressão aritmética infinita. Razão 2. Observem que essa razão ela é positiva. Ela é maior do que zero. Então, quando você tem uma PA que a razão é positiva, a gente diz que essa PA ela é crescente. PA positivo, a gente diz que ela é crescente. Então, você tem uma PA, uma progressão aritmética, para abreviar, chama de crescente. Vamos imaginar que eu tenho uma sequência que tem os seguintes elementos: 10, 7, certo? 7, 10, 7, 4. Isso aqui continua. Pronto. Essa progressão aritmética, ela chama de infinita. Essa PA, ela é infinita. Ele não definiu a quantidade de termos, certo? Então, veja aqui. Quem é a nossa razão? Eu posso calcular a razão fazendo o seguinte. Segundo menos o primeiro. Posso fazer 7 menos 10. Também posso fazer 4 menos 7. 4 menos 7. Isso aí continua. 7 menos 10. Então, isso aqui continua, certo? Ora, 7 menos 10 dá menos 3. 4 menos 7 dá menos 3. Observem vocês que, nesse caso, a razão foi negativa. Então, quando a razão for negativa, você tem uma PA decrescente. Decrescente. Então, a definição PA crescente implica razão positiva. PA crescente, razão positiva. PA decrescente, razão negativa. Poderemos imaginar, certo? Podemos imaginar aqui uma PA da seguinte maneira: 4
4. Pronto, vou botar uma reticênciazinha aqui para caracterizar uma PA infinita. Então, eu tenho aqui uma progressão aritmética. A razão dessa progressão, se você observar, sempre a mesma coisa. 4 menos 4, o segundo menos o primeiro. Terceiro menos o segundo. 4 menos 4. Isso aqui continua, certo? Dá igual a 0. Então, podemos observar que a nossa razão é nula. Quando você tiver uma PA de razão nula, a gente diz que essa PA ela é constante. Certo? Constante. Ou estacionária, como alguns autores comentam, PA crescente, razão positiva, PA decrescente, razão negativa, PA constante, nós temos, tá certo? Razão igual a 0, certo? Então, lembrem, senhores, veja aqui, a definição de uma PA, a definição mesmo prática, diz assim, então eu tenho aqui, ó, uma PA nós temos o hábito de definir posição na sequência, A1, definimos como A2, definimos como A3, é o terceiro termo, definimos como o AN-1, o índice indica a posição AN, e aqui nós temos uma PA. Então, nós temos a definição de uma PA, uma sequência, né? A definição de uma sequência. Para ser uma PA, implica, eu digo assim, é uma sequência numérica onde cada termo a partir do segundo, então, ó, cada termo a partir do segundo é o anterior, é igual ao anterior, que é o A1, mais uma constante chamada de razão. Então, é uma... Se fosse, por acaso, professor, o A3 seria o A2 mais R. Então, cada termo da sequência é um anterior somado uma constante, tá certo? Então, eu posso dizer, ó, o AN é o anterior, o AN menos 1, mais uma constante. Essa constante é chamada de razão da nossa progressão. Então, isso é a definição de uma PA. Ora, daqui nós podemos dizer que a razão de uma PA, podemos dizer a razão de uma PA é o A2 menos o A1. Ou, a razão de uma PA, eu posso dizer, então isso aqui é a razão de uma PA, eu posso dizer que é o A2 menos o A1, eu posso dizer, certo? Eu posso dizer que é o A, presta atenção, olha o que eu estou dizendo, o A10 menos o anterior, o A9, qualquer termo, o AN menos o AN menos 1. Eu posso dizer que a razão de uma progressão aritmética é a diferença, lembre, a diferença entre dois termos consecutivos. Razão de uma progressão aritmética, posso, sem problema nenhum, dizer, tá certo? A razão de uma progressão aritmética é a diferença entre dois termos consecutivos. O A10, quem vem antes, o A9. O AN, quem veio antes, N menos 1. O A6, quem vem antes, o A5. Pronto. Essa é a definição de uma progressão aritmética. Então, termo geral. Olha, o termo geral é uma formulazinha que nos dá condições,
Lembra, uma formulazinha que nos dá condições de determinar qualquer termo, certo? Presta atenção. Nos dá condições de calcular qualquer elemento da sequência sem passar pelos termos intermediários. Se eu quero o A5, eu tenho o A1 e a razão. Não preciso passar pelo A2, nem no A3, nem no A4. Eu posso aplicar. Esse termo geral, certo? Ó, o termo geral seria assim. Ó. Vamos ver aqui. É o termo TG, termo geral. Nós definimos que o A2, definição, A1 mais R. O A3 é o A2 mais R. Vamos substituir o A2 aqui? É o A1 mais R mais R. Então, vamos ter o A1 mais 2R. Lembre, isso é o A3. O A4 vai ser o anterior a ele, A3 mais R. Definição. Ora, mas o A3 não é o A1 mais 2R? A1 mais 2R mais R. Então, vamos ter A1 mais 3R. O A5, pela definição, seria o A4 mais R. Mas o A4 não é A1 mais 3R? Mais R. Então, eu vou ter A1 mais 4R. Então, agora já está dando para começar a entender. Ó. A2, eu tenho 1R. O A3, eu tenho 2R. O A4, eu tenho 3R, quer dizer, um R a menos. O A5, eu tenho 4R. Então, eu posso definir como o AN vai ser o A1, esse é o termo geral, mais, ó, 5 menos 1, ó, sempre a diferença, ó, 2 menos 1 dá 1, 3 menos 1 deu 2, 4 menos 1 deu 3, então, N menos 1. Então, N menos 1 vezes R. Isso aqui representa o termo geral de uma progressão aritmética. A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Mas vamos encontrar situações bem interessantes. Guarde de lembrança. Não é obrigado eu ter o A1. Eu posso ter o AN e o AK. Um termo qualquer. Lembra, um termo qualquer. Então, você faz a diferença dos índices. N menos K vezes a razão. Olha a sacada dessa questão aqui, dessa propriedade. Você não é obrigado, lembre, você não é obrigado a calcular usando o A1. Se você tem dois termos de uma sequência, você determina a razão, fazendo a diferença dos índices, N menos K. Ok? Então, vamos ao termo geral. Então, eu tenho a índice N é igual a índice 1 mais N menos 1. O AN é um termo qualquer da sequência. O A1 é o primeiro termo dessa sequência. N é a posição desse termo AN e R é a razão. Exemplo, encontro o 15º termo da sequência. Pronto. Eu quero o 15º termo. Então, eu quero o A índice, ó, 15º termo é o A índice 15. É o 15º termo. Então, é o A índice 15. Ok? Então, vamos lá. Na sequência, pelo termo geral, ó, A índice 15 é A índice 1 mais, ó, vem aqui, não precisa nem decorar, ó, 15 menos 1, a diferença dos índices. 15 menos 1 vezes a razão. Então, o A índice 15, na realidade, vai ser o A índice 1 mais 14, 15 menos 1 dá 14R. Então, o nosso A índice 15 é A índice 1 mais 14R. Pronto, agora vamos. Na sequência, nessa sequência, quem é esse rapazinho, o 2?
É o índice 1. É o primeiro termo da sequência. É 2. 4 é o segundo e 6 é o terceiro. Mas eu preciso aqui determinar a razão. O A1 já sei, a razão. A razão, você pega dois termos quaisquer e faz a diferença. Pode ser 4 menos 2, dois termos consecutivos, ou 6 menos 4. Então, 4 menos 2 é igual a 2. Então, o primeiro termo da sequência, o primeiro termo da sequência é 2 e a razão é 2. Então, vamos substituir. Então, o 15º termo, o A15, vai ser o A1, que é 2, mais 14, vezes a razão, que é 2. Razão 2, primeiro termo 2. Então, o 15º termo dessa sequência é igual à primeira multiplicação, isso aqui é vezes, então 2 mais 28. Então, o 15º termo dessa sequência, que é o índice 15, é igual a 30. Pronto, é igual a 30. Era isso que nós queríamos determinar. Pronto. Termo geral de uma progressão aritmética, tá certo? De uma PA. Agora, nós temos umas observaçõezinhas a fazer, certo? Como é que eu escrevo algebricamente uma PA de 3 termos? Uma PA de 4 termos e uma PA de 5 termos. Certo? Como é que a gente calcula isso? Uma PA de 3 termos, uma PA de 5 termos e uma PA de 4 termos. Se nós observarmos, veja aqui, ó, só para você ter uma ideia. Se eu tenho, eu tenho uma PA, lembre, eu tenho uma PA, certo? 3 termos. 3 termos. Ora, se o termo do meio é x, o que vem próximo, x mais r, vai somando. Então, o que eu tenho? O próximo é x mais r. Se eu quero o que vem antes, é só tirar a razão, x menos r. Então, está aqui a PA de 3 termos. Então, o termo do meio eu chamo de x, o próximo é mais a razão. Então, o próximo é mais r. O anterior é só tirar r. Ora, e a PA de 4 termos? Certo? E a PA, só para lembrar, a PA de 4 termos. Então, vamos lá, 4 termos. Então, só tem uma sugestãozinha. Vamos escrever esses 3 termos aqui, ó. X menos r, x mais r. Se tiver dúvida, o que você faz? Você tira o termo do meio. Pronto, os 3 termos tira, 3 termos tira o termo do meio. Vou escrever de novo, ó. X menos r, x mais r. Certo? De 3 termos. Aí o que eu faço? Se eu quero escrever de 4 termos, eu tiro o termo do meio. Pronto, tiro o termo do meio. Aí fica. Como é que eu vou saber, Pacífico, quem é o próximo que é o anterior? É só verificar quem é a razão. Esse termo menos esse, ó, x mais r menos x menos r. Então, eu tenho x mais r menos x mais r. Então, essa PA, ela vai ter 2R. Então, vai ser a PA de razão 2R. Se é uma PA de razão 2R, então, deixa eu só organizar um pouquinho. Se é uma PA de razão 2R, então, fica x menos r, x mais r. Se é uma PA de razão 2R, então, 2R para frente, para encontrar o próximo, e menos 2R para trás. Então, aqui, x menos 3R, certo? E aqui, x mais r mais 2R, x mais 3R. Então, essa é a notação de 4 termos em progressão aritmética.
não é difícil para 5 termos, certo? Para 4 termos simples, mas para 5 termos é bem simples, é só repetir, escrever mais um pouco. PA, notação de PA de 5 termos. Notação de PA de 5 termos. Então, notação de PA de 5 termos. Então, vamos ter o quê de 5 termos? Isso aqui. X. Notação inteligente. X mais R mais um R. X mais 2R. Pronto. Aí para a esquerda. X menos R. X menos 2R. X menos 2R. Uma notação inteligente. Lembrem. Isso aqui para facilitar. Certo? Então, nós temos aqui, ó. A razão aqui, razão R, a razão aqui, razão da progressão será 2R, e a razão aqui será R. Ok? Razão R. Média aritmética, professor, o que é isso? Se esses 3 termos estão em PA, então quem é a média aritmética será dado por isso aqui. Mas o que é isso mesmo? O que é isso? Veja aqui comigo. Se eu tenho uma PA, que os elementos da PA são A, B e C. Pronto. Quem é a razão? Pode ser B menos A, ou pode ser quem? C menos B. B menos A, ou pode ser C menos B. Então, B menos A é igual a C menos B. Há um deslocamento, né? Há um deslocamento aqui. Então, fazendo esse deslocamento, nós temos B mais B é igual a mais C. 2B é A mais C. Conclusão, o B é A mais C sobre 2. O B, pronto, nós chamamos de média aritmética, certo? Pronto. Então, nós temos aqui essa médiazinha aritmética. Eu tenho 3 termos em PA, o termo do meio, a gente chama de termo médio, é a média aritmética dos extremos. 3 termos em PA. Pronto. Então, temos aqui explicadinho. E a soma dos N primeiros termos de uma PA, professor? Que negócio bonito é esse? Certo? Que negócio bonito é esse? A soma de 3 termos, a soma dos termos de uma progressão aritmética. Certo? Então, pronto. Como é que a gente calcula a soma dos termos de uma PA? A soma, veja aqui, a soma dos termos de uma progressão aritmética. Soma, certo? A soma de uma PA, de uma progressão aritmética. Se nós observarmos, primeiro, vamos falar sobre termo médio. Numa PA, só podemos falar termo médio se o N, o número de termos, for ímpar. Certo? Se o número de termos for ímpar. Aí eu posso falar termo médio, certo? Porque se eu tiver, ó, para você ter uma ideia, se eu tiver uma PA, que são os elementos 1, 3, 5, 7, 9. Tem uma propriedade da PA, se você observar, se nós somarmos esses 2 termos aqui, 1 mais 9 dá 10. Se nós somarmos, chamar de termos equidistantes dos extremos, se eu somar 3 mais 7, dá 10. Por curiosidade, a metade é o termo médio. Isso aqui é o termo médio. Então, eu posso dizer que o termo médio de uma progressão aritmética ímpar, lembre, o número de termos foi ímpar. Então, o termo médio, eu posso dizer que é o primeiro mais o último dividido por 2. Ou eu posso dizer que é o segundo mais o anterior
dividido por 2, certo? Isso é chamado de termo médio. Nós chamamos isso aqui, certo? Isso aqui nós chamamos de termos equidistantes dos extremos. Nós chamamos de termos equidistantes dos extremos, certo? Então, beleza. Agora, se nós observarmos, certo? Se nós observarmos isso aqui, ó, a soma da PA, se nós observarmos isso aqui, a soma da progressão aritmética. Então, se eu somar, ó, 1 e 2, a soma dá quanto? Dá 3. Se eu somar 1, 2 e 3, pega bem simples, a soma desses três termos dá 6. Se eu somar 1, 2, 3 e 4, a soma desses quatro termos dá 4, 3, 7, 9, 10. Um detalhe, ó, se eu pegar o primeiro mais o último, vezes o número de termos, ó, o primeiro mais o último dá 3. Vezes o número de termos, 2, 6, a metade. Se eu pegar o primeiro e o último, 6, multiplicar por 3, ó, 6, ó, 3 e 1, 4, multiplicar por 3, 12, deu a metade. 4 e 1, 5, multiplicar por 4, dá 20, a metade. Então, implica que, ó, numa PA, se eu quero a soma de uma PA, eu devo pegar o primeiro termo, somar com o último termo da soma, multiplicar pela quantidade, dividir por 2. Formulazinha bem simplesinha, tá certo? De ser demonstrado, sem dificuldade nenhuma. Ok? Então, vamos. Agora eu tenho um exemplo bem prático. A soma dos 25 primeiros termos da progressão. Ora, se eu quero calcular a soma dos 25 primeiros termos, eu vou pegar o primeiro, mais o último da soma, que é o A25, fez a quantidade, são 25 termos, e vou dividir por 2. Ora, na PA, quem é o primeiro termo? É 1. Quem é a razão? É o segundo, menos o primeiro, o terceiro menos o segundo, dá 4. Mas eu preciso saber quem é o A25. Pelo termo geral, o A25 é o A1, ó, não R, 25 menos 1, então dá 24 a razão. Então, o A25 vai ser o A1, que é 1, mais 24 vezes a razão, que é igual a 4. Então, o A25 vai ser o A, certo? O A25, deixa eu melhorar um pouquinho aqui, ó. O A25 vai ser o A1 mais 4 vezes 4, 16, 4 vezes 2, 8, e 1, 9. Então, nós temos aqui que o nosso A25 é igual a 97. O A25 é 97. Pronto, o A25 é 97. Então, substituir. S de 25 é o A1, que é 1, mais 97, vezes 25, dividido por 2. Então, nós temos S25, isso aqui sempre está nos atrapalhando. Então, S25 vai ser igual a 98, vezes 25, dividido por 2. Simplificando um pouco, então dá 49, pegando 49, multiplicando por 25, certo? Dá 1.225. Se eu pegar 49, né? E multiplicar por 25, dá 1.225. Pronto. Então, nós temos aqui, certo? A resposta.
Aqui nós terminamos a nossa teoria, a ideia de sequência chamada de progressão aritmética. Agora, as aulas seguintes, exercício, dicas, coisa importante para você jamais perder uma questão, ok? Nos aguardamos você. Vamos lá.